O No Limite 2023 chegou ao fim na última quinta-feira com a vitória do Dedé, né? Como vimos ali no último episódio. Eu confesso pra vocês que não acompanhei a temporada toda, mas acompanhei os últimos episódios ali pra conseguir trazer um panorama pra vocês dessa que provavelmente é a última edição do No Limite na Globo, já que os direitos, né, de execução do Survivor no Brasil foram encerrados depois dessas 3 temporadas, que foi o que a Globo comprou lá na volta do formato com o André Marques em 2021, logo depois do fim daquele BBB 21, que também conseguiu superar o BBB 20 em audiência. E aí, pensando na estratégia de continuidade do que os realities estavam fazendo naquela época, a Globo investiu no Limite totalmente com ex-BBBs, justamente para trazer esse apelo do BBB diretamente para o programa de confinamento na selva, digamos assim. André Marques foi muito criticado na época por conduzir o programa de uma forma um pouco morna, né? Não ter muito... Eu acho que ele não tinha o perfil, ele não tinha o fit para fazer esse programa que o Fernando Fernandes tem. O André Marques é um excelente apresentador, conduz muito bem, mas acho que coisas mais... amenidades, talvez, né? Nesse formato que é mais intenso, que é mais atlético, eu diria, o Fernando Fernandes, sendo um atleta, consegue conduzir dessa maneira com que a gente tem visto a condução dele. Contudo, isso não foi o suficiente para a audiência reagir, e é por isso que eu imagino, que o formato não deve ser renovado para novas temporadas. Essa temporada de 2023 não teve a direção do Boninho, que sempre dirigiu as demais ali de 2021-22, também teve a direção dele, e essa de 2023 foi inteiramente dirigida pela Endemol, que é detentora dos direitos do Survivor, né? E essa temporada também foi feita na Amazônia. Eu acho que esse detalhe é um detalhe muito importante. O Survivor já fez temporadas na Amazônia. O No Limite não tinha feito ainda, especificamente na Amazônia. Tinha feito em praias do Ceará, em locais mais ermos nesse sentido, mas na Amazônia não me recordo de ter feito dentro da selva, da floresta amazônica mesmo, o No Limite. Então eu acho que esse foi um dos principais pontos para que o conteúdo deste No Limite tenha funcionado melhor. A selva, ela traz muitos desafios, né? E o público brasileiro já está habituado, de certa forma, com Largados e Pelados, essas franquias de séries da Discovery ali, que tem a mata, a selva, como a principal figura, também como uma parte do elenco, né, de uma forma geral. Outro fator que também aconteceu para tentar promover essa temporada do No Limite foi a inclusão de celebridades, né? Tínhamos ali Paulinho Vilhena, Cláudio Reines, Mônica Carvalho e também Carol Nakamura, essa última que chegou até a fase quase final ali, ficou entre o top 5 do No Limite 2023. O programa focou bastante na questão da convivência, não tanto na questão das provas, mas na questão da convivência, justamente para causar atrito ali, criar atrito e criar dinâmicas anti-sabonetagem, que deu muito certo. Criou várias situações de conflito ali que foram interessantes de acompanhar durante a trajetória do No Limite. Mas eu acho que o excesso de elementos para tentar acertar em todas as frentes acabou fazendo o programa se perder um pouco na sua proposta e por isso ele termina com a menor audiência da sua história. Foram 10 episódios também para condensar mais esse conteúdo e não deixar nada muito esticado e tudo mais, mas eu acho que tem alguns pontos a gente observar aí, por exemplo. Na semifinal, a prova da semifinal era uma prova de paciência. Não era uma prova necessariamente de força, era de agilidade e tal, de paciência, e isso fez com que se formasse ali o trio de finalistas. Ora, o No Limite, lá nas primeiras edições, ele tinha um componente de querer ver os caras no limite mesmo, nas provas inclusive, né? Fazendo ali provas de muito esforço físico, de muita exaustão e tudo mais, que era o que trazia aquele drama também ao programa. Ter uma prova de semifinal que tem uma característica tão branda, que envolve basicamente a paciência, conseguiu dar um dinamismo ali, uma dramaticidade para a situação, mas não no volume que essa situação pedia, eu acho, né? Uma semifinal do programa teve uma prova um pouco morna de ser feita, né? Provas de resistência, que deveriam ser todas, na minha opinião, do No Limite, foram muito interessantes. A formação do júri, por exemplo, para decidir quem é direto para a final, também foi muito interessante. Utilizar os eliminados para fazer essa dinâmica interna foi muito interessante. E dentro de um reality como esse, que não tem interferência do público, acho que é importante fazer isso, porque você cria aí tensão e os participantes não têm medo de desagradar o público, porque eles sabem que está tudo entre eles ali. Então é uma dinâmica completamente diferente. Eu acho que se tentou, nessa temporada de 2023, atirar para todos os lados para tentar captar
o público de maneiras diferentes, só que isso acabou dispersando um pouco a atenção do programa. O que é a base do Survivor nos Estados Unidos? Me parece, tá? Tô pensando aqui junto com vocês. A base do Survivor é sobreviver, né? Então, a intensidade das provas, a intensidade da convivência, o drama que nasce do programa para envolver o público é muito voltado para essa questão da capacidade de superar aqueles desafios mais porrada, mais difíceis, de conseguir superar a convivência também e chegar como um sobrevivente ao final do programa. O No Limite aqui misturou muita coisa, eu acho. Misturou elementos culturais, que são muito bonitos, com a questão de ter os famosos ali dentro para promover o programa, mas são famosos não tão famosos assim, então conseguiu se apresentar a eles como parte do elenco também, de uma forma geral. Isso foi interessante, mas se colocou aqueles famosos ali para atrair o público também. Me parece que tinha muitas provas do privilégio, que o privilégio era grande demais, né? Ficar num barco, ter aqueles confortos maiores que aconteceram em determinados momentos da temporada, que podem ter sido, de certa forma, tiram um pouco do público aquela percepção de que a pessoa está aguentando situações extremas e tudo mais, que é a proposta que já está no nome do programa na versão brasileira, né? Então eu acho que também essa é uma questão importante. A edição multicâmera foi muito bonita, ficou plasticamente muito bonito, assim, a edição, a dinâmica, as trilhas sonoras utilizadas ficaram cinematográficas. Mas será que essa beleza e esse cuidado, esse apuro técnico, num programa que mostra a dureza da selva, não é algo que afugenta um pouco o público? É um questionamento. Me parece que Largados e Pelados, por exemplo, é um programa que tem muito menos jogo de câmera e uma edição tão aprofundada, tão bem cuidada. Tem uma edição bem cuidada, mas acho que é uma coisa mais crua, que eu acho que o programa pede. O programa precisa disso, de uma crueza também na edição. E aí eu acho que fica esse grande questionamento, será que esse programa ainda cabe na televisão aberta? Programa assim, como o No Limite, cabe na televisão aberta brasileira? Não sei, talvez seja um produto para o Globoplay, para Multishow, por exemplo, talvez mais simples, talvez em alguma configuração assim, porque na ânsia de tentar agradar todos os públicos, cada público começa a reclamar um pouco, né? Aquele público que quer ver um programa disputado, com tudo levado até o limite, tem interferências que atrapalham. Aquele público que quer ver mais a convivência e quer ver também outros elementos sendo adicionados, se incomoda um pouco se tem muito desse elemento de levar as pessoas ao limite, né? Então, essa guerra entre quem busca o entretenimento e quem busca o aprofundamento das relações humanas, ela acaba fazendo com que a direção do programa, em muitos momentos, acabe escolhendo elementos que privilegiam um em detrimento do outro, mas tentam não esquecer de nenhum. E com isso, querendo agradar a todos, acaba não se conseguindo agradar ninguém, né? Então eu acho que é uma das questões que leva a essa temporada provavelmente final do No Limite, mas eu acho que foi muito bem acabado o programa, ele foi muito bem feito, a dinâmica dos participantes foi muito interessante, mas eu acho que esse excesso de elementos que foi sendo colocado nas últimas 4 temporadas, eu diria, No Limite, incluindo aquela de 2009 com o Zeca Camargo, fizeram com que o programa perdesse um pouco esse fôlego e não tivesse mais o mesmo olhar que se tinha lá no ano 99, quando foi exibido pela primeira vez, com um sucesso gigante pela Globo depois do Fantástico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, coloquem aqui embaixo o que vocês acharam da temporada 2023 do No Limite, e a gente volta a qualquer momento com mais Rede Gesla Opinião.